Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, no início do mês, os prazos processuais voltaram a correr e aqui no escritório a gente está com bastante demanda, bastante prazos a serem cumpridos, né? E na análise dessas petições, já que todas as petições são produzidas aqui no escritório, antes delas serem protocoladas, elas são revisadas ou por mim e pela Estefânia, que já temos mais tempo aí de advocacia. Eu tive um insight aí de vir falar com vocês sobre alguns aspectos da petição inicial. Apesar de eu trabalhar hoje bastante com a parte consultiva, né, são raras as ações judiciais que eu faço, que é o contencioso, salvo quando é matéria de imobiliário. O início da minha advocacia foi aí na advocacia contenciosa, mas a parte que eu mais aprendi sobre petição e que eu trago até hoje comigo foi do período em que eu fiz estágio em gabinete. Eu fui estagiária de um juiz e desde então eu trago aí o que eu aprendi com ele lá no gabinete para as minhas petições. Então hoje eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho, né? Até porque eu sou um pouquinho chata em relação às petições, à configuração e por onde que eu começo. Vamos lá? O primeiro passo, a primeira coisa que eu faço quando eu começo uma petição, antes de começar a petição inicial, eu faço uma busca nas jurisprudências. Porque para entender o que o tribunal está decidindo sobre aquela matéria que eu vou fazer a petição. Eu começo a busca primeiro pelo tribunal de origem, pelo tribunal do meu estado, no meu caso é Santa Catarina, e vejo como está a decisão do nosso tribunal aqui em relação àquela matéria. Se eu não encontrar nenhuma decisão favorável aqui ao meu cliente, eu vou em busca de decisões em outros tribunais. É importante também muito a gente ver o que os tribunais superiores estão decidindo acerca daquela matéria, né? Porque o nosso tribunal, o tribunal do nosso estado, pode ter um posicionamento e os tribunais superiores terem outro. Então, é importante fazer essa consulta. Essa consulta de jurisprudência ela é muito importante para poder nos dar um insight, para poder nos dar um norte, né, para o nosso ponto de partida. Né? Esse start que a jurisprudência nos dá, ela para mim funciona muito, tá? Porque a partir dela eu consigo ali desenvolver a petição inicial. Feito isso, agora a gente vai, né, para a estruturação da nossa petição inicial. Gente, atenção, um ponto bem importante da petição inicial, né, que muita gente eu vejo que não dá devida importância, são os fatos. Isso eu não aprendi com o juiz, tá? Isso eu aprendi com uma advogada que eu trabalhei. Por quê? Porque é nos fatos que a gente vai dar em primeira impressão do juiz do direito que está sendo perseguido pelo nosso cliente. Se a gente desenvolver uns fatos sólidos e consistentes, né, a aplicação do direito pelo juiz vai ser muito mais fácil. Então, eu acho bem importante a gente dar uma atenção ali, narrar os fatos, porém, não façam fatos tão extensos a ponto de o juiz achar que você está tentando convencê-lo daquele direito. Faça os fatos de uma forma sucinta, mas que narre bem ali o direito que a gente está perseguindo. Isso é bem importante. Próximo passo é do direito. A fundamentação, gente, pelo amor de Deus, também é muito importante. Eu vou até contar uma história engraçada aqui para vocês. Participo de um grupo lá de mães, enfim, do colégio, e uma advogada fez um desabafo e disse: olha, né, os juízes estão dando cada decisão que é de chorar, algo mais ou menos assim. E tinha uma juíza no grupo e ela se pronunciou. E ela disse: pois é, mas tem advogados, né, que são tão ruins ao escrever uma petição inicial que eu tenho que fazer milagre para poder ajudar o cliente dele. Isso quando eu consigo. Então, gente, isso é bem verdade. O juiz, por mais que ele tente, se você não fundamentar bem a sua peça, não vai ter como ele dar uma procedência para aquele pedido. E tem juiz que é extremamente legalista, né? Então, se você não fizer uma boa fundamentação, ainda que os fatos que você narrou do seu cliente convirjam,
né, a um direito que ele tenha garantido, se você não cuidar com a fundamentação, ele vai extinguir ou ele vai julgar improcedente. Então, bastante cuidado com os fundamentos. E por fim, pessoal, os pedidos. Atenção aos pedidos. O novo CPC, que já não é mais novo, né, gente, é de 2015. O CPC de 2015 diz que os pedidos devem ser certos e determinados, incluindo o pedido de condenação em honorários sucumbenciais. Então, atenção, lembre-se que todo pedido tem que ter o valor expresso ao lado. Se eu for pedir indenização por dano material, eu tenho que deixar claro, R$50 mil por indenização de danos materiais. Danos morais, R$10 mil a título de danos morais e por assim em diante. Atenção, lembre-se que todo valor, incluindo o valor que é pedido a título de danos morais, ele deve compor o valor da causa, tá? Então tem que fazer o cálculo ali do que está sendo pedido e incluir o valor dos pedidos de danos morais, danos materiais, todos esses valores. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a questão da estruturação. Antes de passar para a estruturação, eu só queria explicar outra questão para vocês, que é uma particularidade minha, né, que eu aprendi com esse juiz que eu estagiei. A gente nunca usa os termos abreviados, como por exemplo CPC. Eu sempre escrevo Código de Processo Civil, porque o Dr. Claes, esse juiz, sempre me disse que uma coisa que ele me ensinou é que a sentença é para as partes, não para os advogados. Então, ela tem que ser inteligível para essas pessoas leigas que vão receber o provimento jurisdicional. E eu tomo isso pela minha petição inicial também, porque a petição inicial ela tem que ser inteligível para o meu cliente e para a outra parte que está sofrendo a demanda. Se eu colocar CPC, se eu colocar CRFB, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, né, de forma abreviada, aquela pessoa leiga não vai entender. Então, eu prefiro escrever por extenso, tá? Mas é algo que eu trouxe, que eu aprendi com ele e eu trago aí para minhas petições. Então, vamos agora aqui à parte da estruturação. Ali, ó, como vocês podem ver, o novo CPC, olha, o CPC de 2015 diz que a petição ela não é dirigida ao juiz, e sim ao juízo da determinada vara. Então, em que pese parecer esquisito, já que nós temos aquele vício, né, excelentíssimo senhor juiz, não. A petição inicial ela é endereçada ao juízo da vara civil, ao juízo da vara criminal, né? Então, essa é a forma correta de endereçamento. Ali, ó, artigo 309 do Código de Processo Civil, propor ação de indenização por danos morais e materiais. Na sequência, aqui, ó, eu faço a síntese fática, né? Que é uma síntese ali do que aconteceu, ó, bastante detalhada, mas não tão extensa, né? Lembre-se daquilo que eu falei do direito. Então, eu divido aqui por tópicos, ó. Aqui eu coloco deixa eu mostrar para vocês. Aqui, numerais romanos, 2, e aqui eu coloco subtópicos, ó, 2.1. Aqui, esse vício aqui eu trago lá do gabinete das sentenças, que quando eu faço citação, eu deixo o espaçamento simples, tá? Eu não coloco aqui entre linhas, eu uso o espaçamento 1,5. E aqui eu uso espaço 6 entre um início e outro, porque eu acho que fica acho que o olhar dela, né, fica mais agradável ler com esse espaçamento. E aqui, quando eu faço citação, eu aprendi isso com ele, eu tiro o espaçamento, então fica simples aqui, ó. Vocês podem ver. Aqui, né, segue essa mesma linha que eu tava falando para vocês. Então, vamos lá. Daí lá na parte daí eu vou fazendo subitens. E lá na parte da inversão aqui, ó, da justiça gratuita e dos pedidos, né? Então, os pedidos aqui eu faço preliminarmente. Eu
eu divido aqui, né, a concessão do benefício da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, tudo que não tem a ver com pedido de mérito, né, eu coloco aqui preliminarmente. E na sequência eu faço aqui, ó, no mérito, aí sim, né, o pedido de mérito, julgamento totalmente procedente da demanda, mas esses são só, é uma forma minha, tá, gente? Não quer dizer que seja certo, essa é a forma que eu gosto de estruturar minhas petições. E aqui eu faço F e faço o subitem do F aqui, ó, tá? E aqui embaixo, ó, o valor da causa, que tá errada, né, que tem que ser corrigido ali, mas é isso, aqui é OAB. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais dicas, deixem aqui no comentário que eu faço mais vídeos como esse.